pessoal, vamos para a aula de matemática, 14/5/2020, quinta-feira, tá bom? Nós vamos para medidas de comprimento, é a unidade 4 da apostila, tá bom? Perímetro e área. Aí vocês têm uma imagem aqui, na página 61 da apostila, está dizendo assim: Praia do Coqueiro, 10 quilômetros. Praia da Pedra, 24 quilômetros. E nós temos uma placa aqui, lombada a 50 metros. Primeiros passos. Quais números você observa ao analisar a imagem? São 3 números, né? Quais números? 10, 24 e 50. O que eles indicam? Quantos quilômetros que deste determinado lugar ainda falta eu percorrer para chegar. Então, eu estou aqui, olha, nesse determinado lugar. Para eu chegar na Praia do Coqueiro, quantos quilômetros eu tenho que percorrer? 10 quilômetros para chegar lá. Se eu quiser ir na Praia da Pedra, quantos quilômetros que eu tenho que percorrer? 24 quilômetros. E aqui está indicando o quê? Que existe uma lombada a 50 metros. Uma placa indica que há uma lombada em 50 metros. O que a letra M indica? O que será que indica a letra M? Metros, não é isso? Metros. Cite objetos ou construções que podem ser medidos em metros. Quais objetos que vocês acham que podem ser medidos em metros? Objetos maiores, né? Não é verdade? Tá? Aí vocês vão pensar. E no vídeo que eu encaminhei para vocês com medidas de comprimento, neste vídeo vão aparecer os objetos que podem ser medidos em metro. Tá bom? É só vocês assistirem o vídeo, ok? É até interessante vocês assistirem aquele vídeo complementar e depois assistir a aula, ok? Vamos lá? Agora nós vamos para a página 62, né? Medidas de comprimento. Vamos lá? É bem simples, tá bom? Assim, na primeira aula, pode ser que vocês achem um pouco difícil, a professora vai dar passo a passo, mas é muito simples. A professora vai fazer assim as aulas de matemática agora bem devagar, para vocês entenderem bem essa parte. E por isso que a professora perguntou do caderno de matemática, porque a professora vai começar também a dar algumas lições agora no caderno de matemática para fixação, tá bom? Quem não tiver o caderno de matemática, faz uma folhinha e depois vai guardando e depois leva para a professora, tá? E as atividades que vocês fizerem também no caderno, vocês vão tirar foto e enviar para a professora no WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Medidas de comprimento. Para medir o tamanho de uma pessoa ou de um objeto, a distância entre 2 pontos ou cidades, entre outras situações, utilizamos as medidas de comprimento. O que é medir? Medir é determinar ou estimar em quantidades numéricas, utilizando uma unidade de medida como padrão, ou seja, quantas vezes a unidade da medida cabe no que está sendo medido. Quando eu vou medir alguma coisa, né? Eu tenho essa régua aqui, olha, de 30 centímetros. Quando eu vou medir, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas vezes que ela cabe no determinado lugar que eu estou medindo. Tá bom? Isso é o que? Unidade de medida. Roberto, ele quer medir a largura do quintal da sua casa. Para isso, ele utilizou seus passos como medida. Vocês perceberam aqui, ó? Ele está medindo o quintal da casa dele e ele usou o quê? Os passos para medir. Uma unidade de medida, ele descobriu que a largura de seu quintal tem a medida de 14 passos. Então, ele foi andando e ele percebeu que a largura do quintal dele tem 14 passos. Ao medir a largura do quintal,
em passos. Roberto usou uma medida não padronizada, porque não existe, né? Quantos passos tem aquela quadra da escola? Quantos passos tem o pátio da escola? Não é uma unidade de medida padronizada, tá? Unidade de medida não padronizada é aquela que não tem um tamanho fixo. Ou seja, ela pode variar. Por exemplo, o tamanho do pé, do palmo, dos passos, dos dedos, entre outros. Então, por que os passos não podem ser considerados uma unidade de medida padronizada certinha? Ué, porque eu tenho um tamanho, né, de passo. Os passos são maiores do que os de vocês. Então, não tem como basear as medidas com passos. Tem gente que tem os passos maior, um menor. Então, quando vai medir, vai dar diferença. Por isso que os passos, no caso, né, não são usados como medida padrão, tá bom? Medida de comprimento padrão. Uma unidade de medida padronizada representa sempre o mesmo tamanho, independentemente do instrumento utilizado para medi-lo. Então, se eu pego uma régua, né, e vou medir essa lousa com a régua, ela sempre vai ter o mesmo tamanho. Se eu pegar uma outra régua com a mesma medida, olha, 1, 2, 3. Se eu pegar uma outra régua de 30 centímetros, também 30, 60, 90 centímetros. Porque é uma unidade de medida padrão. O centímetro, por exemplo, é uma unidade padronizada, que é o caso da régua, né? Se for utilizado uma régua, uma trena ou uma fita métrica, a régua vocês conhecem, a trena ela é uma fitinha assim que é muito usada em construção. Os pedreiros, os empreiteiros, os mestres de obras, eles usam muito a trena. E fita métrica é aquela fitinha que a costureira usa para medir o tecido, o tamanho da manga, o tamanho da saia, o tamanho da cintura, tá? Para medir um objeto, os centímetros terá sempre o mesmo tamanho, aquilo que eu acabei de falar, tá? Existem medidas maiores que o metro. Então, a unidade fundamental das medidas é o metro. Só que existem medidas que são maiores que o metro, que são os múltiplos do metro, tá? Que no caso são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Essas medidas são maiores que o metro. E nós temos as medidas padronizadas menores que o metro, que são os submúltiplos do metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Tá? Então, o que vocês têm que entender aqui? Olha, a unidade fundamental que nós estamos trabalhando aqui é o metro. Tá? Ó, metro, simbolizado pela letra M, metro. 1 metro. Se eu escrever 1M está correto, porque M simboliza metro. Só que nós temos os múltiplos do metro, que são os números maiores que o metro. E nós temos os submúltiplos do metro, que são os menores, tá? Então, os múltiplos do metro, que são os maiores, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Submúltiplo do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá bom? Essas são as medidas maiores que o metro e essas são as medidas menores que o metro. Lá na página 63, lá em cima, vocês têm uma tabela como essa que a professora fez. Então, vocês vão ter que olhar nessa tabela de vocês e a professora vai explicar e vocês vão seguir na tabelinha de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Aqui nós temos a unidade fundamental, que é o metro, que é simbolizado pela letra M, metro, 1 metro. Nós temos os múltiplos do metro. Quilômetro, esse é o símbolo do quilômetro. Hectômetro, esse é o símbolo do hectômetro. Decâmetro, esse é o símbolo do decâmetro. São os números maiores, são as medidas maiores. As medidas menores são os submúltiplos. Decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm. Tudo bem? Tá?
temos também os valores, tá? Então, presta atenção. Por exemplo, se eu vou percorrer, se eu estou andando e vou percorrer 1 quilômetro, é o mesmo que eu estiver percorrendo 1000 metros. Então, 1000 metros equivale a 1 quilômetro, tá bom? Se eu percorrer 1 hectômetro, eu estou andando. Se eu percorrer 1 hectômetro, eu estou percorrendo o mesmo que 100 metros. Então, 1 hectômetro corresponde a 100 metros. Se eu percorrer 1 decâmetro, eu estou percorrendo 10 metros, porque 10 metros equivale a 1 decâmetro. Tá bom? Aqui, se eu percorrer 10 decímetros, eu estou percorrendo 1 metro. Se eu percorrer 100 centímetros, eu vou estar percorrendo 1 metro. Se eu percorrer 1000 milímetros, eu estou percorrendo 1 metro. Tá bom? Então, essa tabelinha aqui está dizendo para vocês, tá? Quais são os múltiplos, a unidade fundamental que é o metro, quais são os submúltiplos, os múltiplos são os números maiores que o metro, os submúltiplos, os números menores que o metro, tá? Aqui, como eles podem ser escritos, tá? Tudo certinho, e aqui a equivalência, ok? Então, vamos lá. As medidas mais usuais são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Veja como essas medidas podem ser usadas. Lembrando que essas medidas que são múltiplos do metro são para medir o que for maior. E os submúltiplos são medidas menores, medidas maiores e medidas menores, tá bom? Então, não se preocupe muito, o que é? Nossa, eu vou ter que saber. Não, por enquanto, o que é mais importante vocês saberem que as medidas mais usadas são o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, tá? Veja como essas medidas podem ser usadas. Utilizamos o quilômetro, km, para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, estados e países. O metro, m, é usado para medir a altura de pessoas, prédios, árvores, comprimento e largura de terrenos e quadras. O centímetro é usado para medir distâncias em mapas e tamanhos de objetos domésticos, coisas pequenas. O milímetro, mm, é usado para itens muito pequenos, como o tamanho da ponta de um lápis, tamanho do corpo de uma formiga, entre outros. No vídeo complementar vai estar explicando também essa parte para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês sublinhassem com marca-texto aqui, olha, metro, centímetro, quilômetro, metro, centímetro e milímetro, tá bom? Então, vamos lá. Esses exercícios que aparecem na apostila agora, a professora vai fazer junto com vocês, tá bom? Só um minutinho para a professora retirar aqui. Então, a professora vai fazer junto com vocês. Alguns ela vai estar explicando e outros ela vai estar fazendo junto com vocês. Então, vamos lá. Jogo rápido. Faça a correspondência das colunas. Esse é muito fácil. Vocês vão ter que colocar, por exemplo, aqui, a letrinha A está escrito metro. Qual é o símbolo do metro? Vocês têm lá em cima na tabela. É só procurar e colocar. Um exemplo, metro não é a letra M? Então aqui, olha, na letra M, vocês vão colocar a letrinha A. B, decâmetro. Qual é o símbolo do decâmetro? DAM. Então, vocês vão procurar. DAM, vão colocar a letrinha B. Muito fácil, né? Atividade 2. Escreva por extenso como se lê as medidas indicadas em cada item. Vocês também vão ter que procurar aqui na tabela para escrever certinho, tá? Então, eu vou fazer a letrinha A. 2, A.
você ler as medidas indicadas em cada item. 105 dm. dm é o quê? Decímetro. Então, como que eu vou escrever aqui? 105 decímetros. Tá? Vocês podem procurar aqui em cima na tabela. Embaixo vocês têm 818 km. O que significa km? 818 quilômetros. Então, vocês vão encontrar tudo aqui em cima nessa tabelinha. Tá bom? Vamos agora para a atividade da página 64. Atividade 3. Indique a unidade de medida mais adequada para medir. Para medir a altura de um prédio, qual é a unidade de medida mais adequada que vocês acham? É o metro. Então, o que vocês vão escrever aqui, ó? Atividade 3A. Qual a unidade de medida mais adequada para medir a altura de um prédio? Vocês vão escrever metro. Tá bom? B. O comprimento de um bebê. O bebê é pequeno. Você vai utilizar o metro? Não, você vai utilizar o quê? O centímetro. C. A extensão de um rio. Um rio é bem grande. Que unidade de medida que eu vou usar? O quilômetro. Quilômetro. Não é isso? O comprimento de um campo de futebol. A ponta de um lápis. Aí vocês vão fazer sozinhos agora. Tá bom? Olha lá, hein? A espessura de um fio. Ó, bem pequitinho, hein? Não esqueçam. Tá bom? Certo? Agora a professora vai apagar aqui para fazer junto com vocês a atividade 4. Ela é simples, mas eu vou explicar bem explicadinho para vocês não terem dificuldade. Ó, atividade 4. Escreva a seguir as medidas em metros. Então, vocês têm aqui, ó, 80 hectômetros. Ela equivale a quantos metros? O hectômetro não equivale a 100 metros? Então, o que vocês vão fazer? 80 vezes 100, que é igual a quantos metros? 8.000 metros. Ó, aqui na tabelinha vocês têm, ó, hectômetro, um metro equivale, um hectômetro equivale a 100 metros, tá bom? Então, 80 hectômetros é 80 vezes 100, que vai dar 80.000. B. 56 quilômetros. 1 quilômetro não tem 1.000 metros? Então, 56 vezes 1.000, que é igual a 56.000 metros. Certo? Agora aqui nós temos 90.000 milímetros. Quantos metros são? Aí é o contrário, né? Como ele é menor, ele é 1.000 vezes menor, então o que tem que fazer? 90.000 dividido por 1.000. Que vai dar quanto? Eu vou cortar. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, cortei. 1, 2, 3, cortei. Então, 90.000 milímetros equivale a 90 metros. Os múltiplos você multiplica, os submúltiplos você divide. São maiores que o metro, eles são menores que o metro submúltiplos, tá? D. Aqui vocês têm 138 decâmetros. Equivale a quantos metros? Um decâmetro não equivale, ó, lá na tabelinha, só olha na tabelinha, ó. Um decâmetro não corresponde a 10 metros? Então, 138 vezes 10.
10, que é igual a 1.380 metros. Se ele é maior, eu multiplico, não é? Se ele é múltiplo, eu multiplico. Se ele é submúltiplo, eu divido. Aí vamos para E. 800 centímetros. Submúltiplo. Quantos metros são? Olha lá, centímetros não equivale a 100 metros? Não é isso? 1 metro não equivale a 100 centímetros? Então, 800 dividido por 100, que é igual a 8 metros. Depois a F. 17.000 decímetros. É submúltiplo. Não é? Olha lá, ó. 1 metro corresponde a 10 decímetros. Então, 17.000 dividido por 10. Aqui vai dar, cortou aqui, ficou quanto? 1.700 metros, né? Aqui 800 dividido por 100, cortou aqui, 8 metros. Tudo bem? Tá? Nós vamos fazer mais exercícios, principalmente no caderno, para fixação. Hoje foi só a primeira aula. Vou falar mais uma vez. Assistam novamente o vídeo que a professora encaminhou hoje, tá? Sobre medidas de comprimento, que vai ajudar bastante. Façam as atividades. Não se preocupe se achar um pouquinho confuso agora. Nós vamos retomar essa aula mais vezes agora ainda com as videoaulas, tá? E vão ter algumas atividades no caderno. Ok? Um beijo para todos!